Nós já falamos sobre coragem, a gente já falou sobre gestão de expectativa. Hoje está no dia da gente falar sobre consistência, a busca pela consistência do Botafogo de Arthur Jorge. É depois da vinheta. Olá, eu sou Társilo Delfim, o Caboclo. Estou trazendo mais um conteúdo aqui para vocês. Na verdade, eu gostaria de ter trazido esse conteúdo um pouco mais cedo para vocês, mas eu estou com um problema de saúde aqui, então fiquei bem baleado durante o dia e depois também de acompanhar todo o desdobramento de tudo que aconteceu no jogo do Botafogo, na excelente vitória do Botafogo contra o Juventude, a goleada de 5-1, e também depois de ouvir todo mundo que eu tinha que ouvir, para que eu pudesse elaborar também melhor os argumentos que eu vou trazer aqui para vocês. Eu finalmente estou trazendo aqui agora. Então já peço desculpa para vocês ali antecipadamente de não ter colocado esse conteúdo no ar mais cedo, beleza? Porém, antes da gente começar a nossa conversa, antes da gente começar o nosso bate-papo aqui, eu preciso lembrar para vocês daquelas 3 coisas que são extremamente importantes. A primeira delas é, se você gosta do meu trabalho, deixa seu like, isso é extremamente importante agora no começo. Se inscreva também aqui no canal e deixe também o sininho acionado para que você possa receber notificações de todos os conteúdos novos que eu colocar no ar aqui para vocês. Eu quero só lembrar, com relação à inscrição, eu estou muito feliz, eu não tenho palavras para agradecer o quanto eu tenho recebido de carinho de todo mundo que curte aqui. Todo mundo não, né? Tem sempre aquele 0,01% de pessoas que criticam, que não gostam. Não que eu tenha nada contra crítica, né? Às vezes tem pessoas que talvez não entendam qual é o meu propósito aqui, por que eu estou fazendo esse tipo de trabalho. Não tem problema. Mas eu quero agradecer demais o carinho de todo mundo que tem assistido o último vídeo, né, que eu coloquei, que eu postei aqui. Ele está com quase 9.000 visualizações até o momento que eu estava gravando esse vídeo aqui. E, gente, assim, obrigado. Realmente não tenho muito o que dizer, a não ser muito obrigado mesmo. Mas eu quero insistir com vocês que se você está assistindo esse vídeo, mas não se inscreveu no canal, tá? Se inscreve aí. Isso, vocês não têm noção do quanto mais vocês poderiam me ajudar se vocês se inscreverem aqui no canal. Já estou chegando quase nos 3.000 inscritos, assim, com 2 semanas praticamente de canal. Eu gostaria muito de ver o meu canal decolando, gostaria muito de ver esse trabalho aqui chegando para uma quantidade cada vez maior de alvinegros aí espalhados pelo Brasil. Para você também que gosta do meu conteúdo, mas também está disposto a ajudar um pouquinho mais do que os outros, você pode mandar para mim um Pix na chave canaldocaboclo@gmail.com, fazendo como... Exatamente, cadê ela aqui? Ó, a não tem o sobrenome dela. Ah, Marilé de Souza. Marilé de Souza, por exemplo, mandou um Pix para mim aqui de R$5. Quero agradecer demais ela por ter mandado esse Pix de R$5. Ela não me fez nenhuma pergunta, estava só me dando uma força, dizendo que o canal é muito bacana, que ela gosta muito do meu trabalho. E também, né, dizer para a Marileia que não somente para a Marileia, mas para todo mundo aí que mandar um Pix para mim, eu sempre vou ler o seu recado aqui quando eu colocar um novo vídeo no ar, e se você tiver pergunta também, vou sempre tentar responder a sua pergunta. Então, Marileia, obrigado pela força aí também, e faça como a Marileia, né? Mande para mim um Pix, né? Se você quiser apoiar o meu canal, se você quiser fazer com que o canal cresça cada vez mais, então, aí para canaldocaboclo@gmail.com, tá bom? Olha só, eu fiz, nas minhas análises anteriores aqui, um apanhado, mais ou menos, daquilo que o Arthur Jorge havia dito na primeira entrevista dele, coletiva, na apresentação dele, quando ele fala sobre algumas palavras que norteiam o trabalho dele, né? E uma delas, né, que eu escolhi falar hoje é consistência. Inclusive, na excelente entrevista coletiva que ele deu depois do jogo da vitória contra o Juventude, ele voltou a repetir essa palavra, né, consistência. Mas como é que a gente traduz consistência, né, para o dia a dia, para que a gente consiga entender, e qual é o próximo passo dessa consistência, o que ela pode, em que na verdade ela pode se traduzir, né, no que diz respeito àquilo que o Botafogo precisa fazer ainda como jogo. Eu vou colocar na tela aqui para vocês
uns números que eu peguei no perfil DataFoot, lá no Twitter, no antigo Twitter, no X, né? E eu quero dizer para todo mundo aí, cara, que perfil legal esse DataFoot. Sigam o DataFoot, procurem lá, ó, tá vendo? @DataFootball. É tranquilo de assistir. O cara coloca esses gráficos aqui, são maneiros demais, mas demais mesmo. Eu escolhi esse recorte aqui para mostrar uma coisa muito interessante para vocês e que a gente já pode perceber na equipe do Arthur Jorge, no trabalho do Arthur Jorge no Botafogo. Vocês estão vendo aqui na tela, tá? 2 mapas, e esses 2 mapas mostram o mapa de chutes, de conclusões, né, na verdade, de 2 equipes, talvez das 2 equipes favoritas à conquista do Campeonato Brasileiro, pelo menos segundo a imprensa principal, a imprensa corporativa, os Globos, as ESPNs, as Bands da vida e por aí vai. Vocês estão vendo aqui o que eles chamam de gols esperados, ou o famoso XG. Né? Todo mundo aí já está se habituando à nova nomenclatura do futebol. Tem gente que ainda é um pouco refratária nessas coisas modernas, mas eu queria dizer para vocês o seguinte: não temam o novo, não temam as novidades. A humanidade caminha, né, se desenvolvendo, andando para frente, porque quanto mais a gente sabe as coisas, quanto mais a gente estuda, quanto mais conhecimento a gente tem e quanto mais conhecimento a gente aplica, maior a gente percebe o quanto é o nosso déficit de informação com relação àquilo que a gente precisa ainda aprender para poder fazer um bom trabalho. Então, é aquele velho dizer, né, de um filósofo sábio: quanto mais eu sei, mais sei que nada sei, né? Mais ou menos isso. E a tecnologia, obviamente, ela vem muito para ajudar, para auxiliar a gente no dia a dia, e ela está sendo aplicada no futebol, e o futebol está ficando cada vez mais estudado, o futebol está ficando cada vez mais científico, e isso é um caminho sem volta, gente. Eu sei que tem muita gente que é romântica, que gosta de olhar lá para trás e falar assim: esse negócio de XG é bobagem, na minha época não tinha nada disso. Eu sei, eu entendo tudo isso, e eu sei o quanto que essas novidades, na verdade, assustam a gente, principalmente se a gente não as conhece e a gente não tem como manter aquelas nossas velhas narrativas com relação ao nosso conhecimento, que é sempre muito limitado, acerca de uma coisa que é tão popular como o futebol. Né? E é justamente nessa armadilha que muitos jornalistas, né, que eram, digamos assim, especializados em futebol, falaram sozinhos, sem ter acesso a esses dados, sem ter esses dados, falavam de orelhada, falavam baseados no feeling, e eles formaram, na verdade, a opinião de gerações a fio. E hoje a gente está vendo cada vez mais que o conhecimento acaba, na verdade, desdizendo muitas das percepções que esses famosos jornalistas tinham, e eu não vou dar nomes aqui, vocês conhecem vários deles, vocês sabem vários deles quem são, e o quanto que, na verdade, eles se enganam com relação às opiniões deles. Mas, enfim, aqui tem esses 2 mapas aqui, e aqui eles mostram a quantidade de gols esperados, tanto de Flamengo quanto de Palmeiras. Vocês estão vendo aí, pelo mapa, né, que eu estou mostrando aqui para vocês, que baseado nisso aqui, o Flamengo, por exemplo, deu 35 chutes a gol, fazendo apenas 4 gols no campeonato. Aqui não tem nesses dados daqui dele, ele não colocou o número de gols esperados do Flamengo, mas acredito eu que seja mais ou menos parecido com o do Palmeiras, que é esse ao lado aí que vocês estão vendo, de 44 chutes já dados até agora no campeonato, e com uma média de 2,48 gols esperados. Como é que eles calculam, na verdade, o XG? Né? Isso tem muito a ver com as chances que são criadas, como que o jogador chuta, como que ele recebe, a velocidade da bola, como chega para ele, como ele está com o corpo ajeitado, se a bola cai na perna boa, se cai na perna ruim, se a possibilidade de fazer o gol de cabeça é grande, por ele ser um bom cabeceador, por ele ter um bom retrospecto como cabeceador, e naquela circunstância a bola se apresenta. Ou seja, existe todo um cálculo científico para se basear. Significa que isso vai se confirmar? Não, obviamente que não. Tanto é que vocês podem ver aqui pelos gols esperados do Palmeiras, o Palmeiras fez até agora no Campeonato Brasileiro 1 gol. Então está muito abaixo daquilo que é esperado do Palmeiras. E você vê também uma quantidade de chutes de fora da área muito grande do Palmeiras, quase tão grande quanto os chutes de dentro da área. O Flamengo também tem um padrão bem parecido aí, com 4 gols, né? E 2 gols sendo feitos dentro da área e 2 gols
sendo feitos fora da área. Isso pode também apontar para o estilo de jogo das equipes, das duas equipes, como elas se portam em campo. E aí a gente vem para o nosso Botafogo, e eu estou pegando também o Vasco como uma referência, porque o Vasco é a equipe com o maior XG. Maior XG não, é a equipe com a maior quantidade de finalizações no campeonato. O Vasco já finalizou em 3 jogos do campeonato 49 vezes ao gol, uma quantidade incrível de chutes dentro da área. E o Vasco, desses 49 chutes, dessas 49 finalizações ao gol, converteu 4. Né? Ou seja, o Vasco está abaixo da média deles, porque o que é esperado com esse volume de finalizações, a quantidade de gols que era esperado do Vasco é de 4,44. O Vasco fez 4, lógico. Você não pode fazer 0,44 gols, mas se você está abaixo da média, a gente pode até com boa vontade dizer que o Vasco está dentro do limite esperado, né? Um pouquinho a menos, um pouquinho a mais. Agora, quando a gente olha para o Botafogo, é uma equipe que tem uma quantidade de chutes inferior ao Vasco, ou seja, 32 chutes comparados aos 49 do Vasco, que é líder em arremate para gol. O Botafogo tem um XG alto, mais alto, inclusive, do que o do Vasco, de 4,82 gols esperados. Isso se dá por vários motivos, pelas características dos jogadores que a gente tem, pelo fato da gente jogar com 4 atacantes, e 4 atacantes geralmente, né, você leva em consideração o retrospecto deles. A gente tem Tiquinho e Júnior Santos, são jogadores que finalizam demais para o gol, e são jogadores com retrospecto também de muitos gols marcados. Isso tudo joga os números de gols esperados lá para cima do Botafogo. Só que o Botafogo, dos 4,82 esperados, o Botafogo já fez 8 gols. Ou seja, o Botafogo está quase dobrando aquilo que é esperado, que, aliás, foi uma característica marcante do time do Luiz Castro no ano de 2023. O Botafogo tinha sempre a quantidade de gols marcadas acima da quantidade de gols esperada. O que isso significa? Obviamente, a gente tem que levar em consideração o fato de que a gente está falando apenas da terceira rodada do Campeonato Brasileiro. E na terceira rodada do Campeonato Brasileiro, no terceiro jogo do Botafogo, só no terceiro jogo do Botafogo a gente fez 5 gols. Aí você vai falar, tá vendo? Por isso que é importante relativizar. Concordo, por isso que é importante relativizar, mas também é importante a gente saber que se você faz 5 gols num jogo só, isso tem muito a ver com a sua competência. O Botafogo finalizou muito contra o Juventude. O Botafogo jogou, sim, boa parte do jogo com um jogador a mais, mas o Botafogo soube aproveitar o fator de ter um jogador a mais em campo. Méritos para o Botafogo. E o que isso significa? No decorrer do tempo, no decorrer do campeonato, isso precisa se tornar uma regra. Será que o Botafogo consegue manter, digamos assim, essa média, né, sempre muito mais alta de gols marcados versus gols esperados, que são marcados? Isso a gente ainda não consegue dizer, a gente não consegue cravar que vai ser dessa forma. Tá? Pelo menos no que diz respeito ao Campeonato Brasileiro. Eu não estou nem falando de Libertadores, eu não estou nem falando de Copa do Brasil. Tá? Isso é só Campeonato Brasileiro. Como a gente está analisando o trabalho do Arthur Jorge como um todo, a gente tem que levar em consideração o Botafogo em outros aspectos também, e também em outros campeonatos. E quando a gente fala sobre consistência, um dos fatores que ainda não aconteceu no Botafogo e que a gente já começa a ver acontecendo, pelo menos começa a ver acontecendo, e quase que no efeito cascata, é que a mentalidade dos jogadores começa a tomar forma. A gente pode olhar para o ataque do Botafogo e para a organização ofensiva do Botafogo, e o terceiro gol do Botafogo contra o Juventude é uma aula disso aí. Eu não vou botar o gol aqui, porque pode ter problemas com direitos autorais, mas você depois dá uma olhada, tá em tudo quanto é lugar. Botafogo TV mesmo já divulgou. Foram, se não me engano, 14 passes até a conclusão do Danilo Barbosa, né? E aliás, Danilo Barbosa chegando dentro da área para concluir. Mas a jogada que nasce na defesa do Botafogo, com uma boa saída de bola, com uma boa tabela, com Bastos desafogando, saindo mais longo, com o Tiquinho, por exemplo, trabalhando como pivô, aparando a jogada, o Savarino saindo da ponta, caminhando para o meio, como tem que ser, produzindo a jogada, arrastando a marcação, deixando o Marlon Freitas completamente livre para pensar e decidir qual vai ser o passe que ele vai dar, e ele opta pelo passe comprido, pelo passe longo, onde ele encontra completamente livre de marcação lá na outra ponta o Damian Soares, que
faz um excelente trabalho de esperar o time chegar, e ele espera, inclusive, o próprio Savarino, que origina a jogada no meio de campo, entrar na área. O Savarino entra na área, o Damião toca no contrapé da defesa e pega o Savarino muito bem posicionado de frente, que toca para o Júnior Santos, que entra igual uma bala e faz uma excelente jogada, tirando completamente o zagueiro da jogada. E aí, uma coisa que eu acho que é muito importante, que é a segunda vez que a gente já vê acontecer no Botafogo, segunda ou terceira vez, na verdade, que a gente já vê acontecer num gol do Botafogo, que é jogador chegando na linha de fundo e cruzando para trás, para pegar sempre a defesa de costas e os atacantes chegando de frente, às vezes até jogadores surpresas, como é o caso do Danilo Barbosa, que pisou na área. Esse é o primeiro ponto, tá? Parece que o ataque, a fase ofensiva do Botafogo assimilou muito bem o que precisa fazer, e se começar a fazer isso todo jogo, isso se torna uma frequência, se torna consistente. A segunda coisa é que a gente já viu, desde o jogo contra o Atlético Goianiense, com o jogo com Juventude, uma variação dos volantes que são utilizados. Você pode jogar com Gregory e Tietê, que formaram uma dupla muito harmônica, dando muita sustentação à marcação e à proteção dos laterais, fazendo com que os laterais tivessem mais liberdade, inclusive, para apoiar. E no jogo contra o Juventude, uma imposição física muito grande da dupla Danilo e Marlon Freitas, sendo que a combinação dos dois, o Danilo muitas vezes pisando na área como mais um jogador a entrar na área, com muita imposição física também, e no pós-perda, o jogador que está ali no campo de ataque, praticamente ajudando a recuperar a bola, criando superioridade numérica, e o Marlon simplesmente dando espetáculo, nojento, distribuindo bolas, pegando sempre os jogadores que estão nas extremas, sejam eles pontas, pode ser o Jefinho, pode ser o Júnior Santos, pode ser também os laterais, pode ser o Hugo, pode ser o Damião, ele fazendo viradas de jogo, viradas de bola, assim, coisas de cinema, passes maravilhosos com uma precisão absurda. Ou seja, o Marlon contra o Juventude jogou de terno, praticamente, né? E é esse tipo de jogador que a gente espera que Marlon seja no Botafogo, né? Se a gente for esperar que o Marlon seja aquele jogador combativo, primeiro volante, dar carrinho, sujar a bunda, isso não vai acontecer, porque esse não é o estilo do Marlon, né? Então o Botafogo ontem foi muito bem preparado no que diz respeito à fase ofensiva, na construção ofensiva, na perda pós-bola, isso foi muito importante também, e que, por consequência, ajudou demais a defesa do Botafogo a não ter maiores problemas. O Botafogo foi sofrer a primeira finalização dentro do gol e que acabou entrando, né, lá no segundo tempo, quando já estava com 10 jogadores, por causa da saída lamentável do Pablo, da contusão do Pablo, e antes disso o Botafogo não havia sofrido perigo nenhum, nem quando o Juventude tinha 11 jogadores em campo. Lembrando, para quem acha aí que o Juventude é uma galinha morta, é o vice-campeão gaúcho, que eliminou o Internacional de Porto Alegre, acabava de vir de uma vitória, né, contra o Corinthians. A gente não pegou nenhuma galinha morta. Para quem acha, por exemplo, que Atlético Goianiense não é parâmetro, que Juventude não é parâmetro, eu quero dizer uma coisa para vocês. Todos os jogos no Campeonato Brasileiro são parâmetro, e são parâmetro para algum tipo de coisa específica. Você nem sempre, ganhando ou se impondo sobre adversários que são tidos como os favoritos no Campeonato Brasileiro, você vai ter todos os parâmetros que você precisa. Quando você pega adversários como Juventude, você aprende a jogar contra equipes que estão muito fechadas. Lembra que o Botafogo tinha uma dificuldade muito grande de conseguir furar bloqueios, de conseguir jogar contra equipes, isso inclusive era uma grande narrativa na imprensa, que o Botafogo só conseguia jogar transicionando, que quando pegava equipes mais fechadas tinha muita dificuldade. Ficou provado ontem que o Botafogo consegue jogar contra equipes com uma marcação mais fechada, com blocos muito mais baixos, e que tem a proposta de jogar no contra-ataque, que é o caso do Roger Machado, e que conseguiu fazer isso muito bem, porque com 8 minutos de jogo já estava 2-0 para o Botafogo. Então, todo jogo é parâmetro para alguma coisa. Tá? Não fiquem se enganando de que o adversário é muito frágil, o adversário é muito fraco. Não, sempre tem um parâmetro que você pode analisar, que você pode tirar proveito quando você enfrenta essas equipes. E a gente está falando de Campeonato Brasileiro, né, gente? São 20 equipes que são as melhores 20 equipes do país, e mesmo que o nível do futebol brasileiro não seja lá essas coisas, né, quando você pode, na verdade, medir forças e pegar escolas diferentes, né, de mentalidade diferente, e você consegue obter o resultado expressivo que o Botafogo conseguiu obter, a gente precisa exaltar e não diminuir, né? Isso é extremamente importante, beleza? Então,
O ponto que fica de interrogação para ver como que o Botafogo vai conseguir desenvolver, e talvez seja a próxima etapa, o próximo estágio, né, de desenvolvimento na busca dessa consistência que o Botafogo precisa, está na mentalidade dos jogadores, que é uma coisa que, por exemplo, que o Abel Ferreira consegue com muito sucesso no Palmeiras, não importa qual o resultado, qual o contexto que a equipe do Palmeiras enfrente, a força mental do time do Palmeiras é uma coisa extremamente importante. A gente, obviamente, vai sempre lembrar da fatídica vitória do Palmeiras sobre o Botafogo no segundo turno do Campeonato Brasileiro, mas antes disso o Palmeiras já havia virado resultados desfavoráveis, como 3-0 em casa, por exemplo, na Libertadores da América. Eu não me lembro agora qual foi exatamente a equipe, mas viraram um resultado extremamente adverso, e em muitas outras ocasiões a força mental dos jogadores está lá, está presente, porque está muito bem curtida pelo seu treinador. E por que isso acontece? Porque eles têm total confiança, têm fé naquilo que está sendo feito dentro de campo, eles acreditam porque vem o resultado, porque sabe que aquilo ali é o caminho para a vitória. Então o jogador acredita naquilo ali e em nenhum momento se desespera, mesmo que o resultado momentâneo de um jogo esteja desfavorável. A gente precisa ver isso acontecer no Botafogo, a gente ainda não viu, obviamente, porque o tempo é muito curto, e é o tipo da coisa que a gente só vai ver mesmo diluído no tempo, para que a gente possa dizer que o Botafogo atingiu um estado de maturidade e consistência. A gente precisa ver o Botafogo chegando nesse nível de mentalidade, onde os jogadores realmente acreditam naquilo que está sendo feito, não se movem nem por um minuto, mesmo com resultado adverso, continuam fazendo aquilo que precisa ser feito e, inclusive, com as possíveis variações de jogo que precisam ser treinadas também, muito bem treinadas à exaustão. Por isso que você precisa de um elenco muito qualificado, como eu falei de elenco no vídeo anterior. Quem não viu, dá uma olhada como é que é a formação do elenco do Botafogo, jogadores-chave, jogadores de rotação e jogadores franja, para que a gente consiga ter variedade de jogo, para que a gente consiga ter variações. Extremamente importante ontem, um gol de jogada onde o Diego Hernandes leva no fundo, dribla, tira a defesa, cruza para trás, e o Jacob Montes está entrando praticamente sozinho, sem marcação, dá um tapa lindo na bola, a bola morre bonito no fundo da rede. Isso aí é uma demonstração de que jogadores de franja, que eu considero os dois como jogadores de franja, por exemplo, conseguem contribuir com a equipe quando eles são chamados a jogar. E para isso que o Botafogo precisa ter um elenco enxuto, porém equilibrado, e todos eles com uma minutagem necessária suficiente para que quando você precisar lançá-los em campo, eles consigam entregar para você aquilo o que é deles esperado. Beleza? Eu vou lançar aqui agora a flechada do caboclo, porque eu não quero me estender muito nesse vídeo. Flechada do caboclo de hoje vai para essa senhora aqui, senhora Leila, né? Leila Pereira, aquela que diz que o John Textor deveria ser banido do futebol brasileiro por duvidar que o Brasil seja um país sério. A Leila, como todo mundo sabe, é dona ou esposa do dono, não sei exatamente qual é a brincadeira lá, de uma empresa, de um banco, na verdade, de crédito, que empresta dinheiros a exorbitantes taxas de 20,1% ao mês e a 802,4% ao ano, de velhinhos aposentados, né? Pessoas que estão numa situação precária da vida delas, em muita dificuldade, e que, às vezes, no desespero, precisam recorrer a empréstimos, e, às vezes, quem está ali disponível para emprestar são empresas como essa aí, num país onde um banco tem a permissão de cobrar 802,4% ao ano de juros, que é o dobro do cheque especial, tá? O triplo do rendimento de um CDC, para vocês terem uma ideia. O fato de uma empresa dessa existir no Brasil é a comprovação de que nós não vivemos num país sério, né? Porque se fosse o caso, se vivêssemos num país sério, uma empresa como a Crefisa não existiria. E uma empresária como a Leila, na verdade, jamais teria feito a fortuna que fez. Tá? Essa crença de que vivemos num país honesto, que vivemos num país maravilhoso, só pode existir na Leila Land, né? Onde ela dança sua valsa maravilhosa com o presidente da CBF, como chefe de delegação, inclusive, da CBF, onde o Brasil está isento da possibilidade de um futebol corrupto, onde não há suspeitas de nada, que está tudo certo, e que, na verdade, que corrupção é coisa de gringo, que vem para o Brasil
para tentar destruir a nossa querida pátria amiga, nossa querida pátria amada. Então, essa é a flechada do caboclo para a senhora Leila. Com relação ao depoimento do Textor, eu não vou falar muita coisa, aliás, não vou falar nada nesse vídeo aqui. Na verdade, né, para muita gente que me acompanha nas redes sociais e viu minhas opiniões com relação a tudo que está acontecendo, a tudo que está, né, todo desenrolado que está acontecendo, muita gente falou que eu estava conspirando, que eu sou um teórico da conspiração, que eu uso chapéu de alumínio, que eu fico igual aqueles caras que botam celular na cabeça, fica fazendo sinal assim para ver se o ET vem para a Terra, tal. Todas as minhas suspeitas, as minhas teorias ou ilações estão se confirmando, como foi o caso do primeiro dia de depoimento do Textor na CPI. Se vocês querem ver a minha opinião na íntegra, dê uma olhada no corte do Glorioso Connection, vou deixar aqui na descrição desse vídeo o recorte lá do Glorioso Connection, onde eu falo sobre tudo aquilo que eu penso com relação à manipulação de resultados no Brasil e como ela deve ser tratada e quais são os possíveis desdobramentos disso aí. É claro, tem muita coisa ainda para acontecer, por isso é que eu não quero tratar desse assunto especificamente aqui agora, beleza? De novo, se você gosta do meu canal, quer apoiar, mande então um pix para mim no canal do caboclo@gmail.com, e se você ainda não deixou seu like, fica aí o recado. Agora, deixa seu like, se inscreva aqui no canal, aperte o sininho para que você receba as notificações de conteúdo em primeira mão e assim você fica por dentro de tudo que eu estou falando aqui, tá bom? Um grande abraço para vocês. Lembre-se, se tem bambu, tem flecha. Um grande abraço. Tchau.